pessoal, hoje a gente dá início, né, à nossa aula 4, onde nós vamos falar sobre... continuar falando sobre as ações coletivas, movimentos sociais, né? É até um tema bem legal, assim, para vocês que estão vivenciando, né, a quarentena, o que está acontecendo no mundo, né, nos Estados Unidos, que de uma forma direta está impactando, né, vai impactar, né, mas é uma relação da gente se pensar também dentro dessa disciplina, né, que afinal de contas trabalha também, né, é um dos seus interesses pensar como a sociedade age coletivamente, tá bom? Então eu vou começar a aula de hoje tentando ali fazer uma apanhado geral, a gente pensar sobre, né, o que seriam desculpem, esses movimentos sociais aí na nossa sociedade contemporânea. Deixa eu ver aqui. Seria bem importante. Vou colocar aqui assim para vocês. Então, hoje nós damos início, né, vou colocar aqui um cabeçalho, Sociologia, tá? Aula 4, onde nós vamos falar sobre os movimentos sociais no pós-guerra, né? No pós-Segunda Guerra Mundial. Então, se você quiser anotar no caderno, né? As pessoas às vezes gostam de anotar no caderno, eu gosto muito do caderno, tá? Mas só identificando aí onde nós estamos, onde que a gente vai trabalhar hoje. A gente vai até a página 14, eu acho. Tá? Bom, se a gente não conseguir chegar, não tem problema. Tá? Mas, então, isso aqui é só um cabeçalhinho aí pequeno da aula, né? Para a gente começar a nossa discussão, nossa organização. Bom, vamos às partes importantes a se pensar dessa aula de hoje, né? Então, pessoal, antes da gente começar a pensar como é que se caracterizam esses movimentos sociais na contemporaneidade, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, né, na pós-modernidade, enfim, tem uma série de sinônimos, né, que dá para a gente aí colocar como que se caracterizam esses movimentos sociais. Mas eu vou tentar de uma forma direta, né, até mesmo pensando com a apostila, como que a gente encara esses novos movimentos sociais, né? Lembrando que isso pode ser tema, pode virar tema de vestibular aí para vocês, tanto aparecer na prova do PSS da UEPG, quanto aparecer no Enem, né? Embora o Enem tenha sido modificada a data, podem aparecer também alguma coisa ligada a isso. Então vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho, né, desses após, tá, a Segunda Guerra Mundial, começaram a existir, né, novas características, né, ligadas aos movimentos sociais, tá? Bom, para a gente poder ter uma noção geral, deixa eu ver se cabe aqui, não vai caber. Ter uma noção geral, eu preciso entender aquilo que aconteceu um pouco antes, né, ligado a esses movimentos sociais. Então a gente vai fazer relembrar um pouco, né, daquilo que aconteceu antes, ligado a esses movimentos sociais aí, portanto. A primeira situação que é bem importante a gente considerar, que as características do antes, né, vou colocar assim, né, dos movimentos antes da guerra, tá? Antes da Segunda Guerra Mundial.
Eles utilizam como marco histórico a Segunda Guerra Mundial, pessoal, porque a Segunda Guerra Mundial escancarou, né, uma relação com preconceito, com racismo, né, com a ideia de holocausto, principalmente, né, o antissemitismo. Então, eles utilizam a Segunda Guerra Mundial enquanto marco temporal, né, uma relação do antes e depois, para identificar quais eram as características dos movimentos sociais que existiram antes do processo ligado ao aumento do que chamamos de direitos sociais, direitos humanos. Então, antes da guerra, existiam alguns movimentos sociais bem importantes, existiram alguns movimentos sociais bem importantes, principalmente ligados ao quê, né? Eu vou colocar aqui a relação dos chamados, né, os movimentos ligados aos direitos trabalhistas, tá? Ou seja, o que a gente encontrava aqui, né? A gente encontrava a ideia do sindicalismo, tá? A gente encontrava uma luta ligada, né, à regulamentação do direito ao trabalho, né, dos direitos trabalhistas, o trabalho, né, feminino, certo? Por exemplo, igualdade salarial, a relação também, né, da diminuição de carga horária, direitos ligados à aposentadoria, ao trabalho infantil. Então, tudo isso tinha a ver, pessoal, com os movimentos sociais antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Também surgem aqui, além dos direitos trabalhistas, né, a relação, né, da luta com a ampliação dos direitos políticos. Tá? Então, basicamente, aqui, os movimentos antes da guerra, eles eram muito explicados, vamos dizer assim, eles eram explicados por um viés, né? Vamos colocar assim, gente, uma explicação pela chamada teoria marxista, né? A teoria marxista, como vocês sabem, ela vai tentar explicar as diferenças existentes numa sociedade a partir das relações de trabalho, né, das desigualdades sociais, a origem das desigualdades sociais e também pela luta de classes, né? Então, seria basicamente a teoria marxista, ela conseguia explicar, né, a origem, né, dessa tomada de consciência de classes, as origens desses movimentos sociais, né, que aconteciam aí antes da Segunda Guerra Mundial. Porém, pessoal, né, após a Segunda Guerra Mundial, esses conflitos passaram. Deixa eu colocar uma nova relação aqui, colocar uma nova cor, né? Após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai encontrar uma nova relação de movimentos sociais, uma nova relação desses movimentos, que eles vão ser caracterizados não pela luta dos direitos trabalhistas, ou então, né, a relação contra o Estado, apenas, né? Lembrando que a gente está falando, né, antes da Segunda Guerra Mundial, a gente está falando de um Estado que é burguês, de um Estado que defende, portanto, né, a burguesia, os interesses da burguesia, e, portanto, era um Estado, né, no século XIX, né, até meados do século XX, que adotava, por exemplo, o voto censitário. Né? Um exemplo, a educação ela não era um direito social. Havia um Estado, inclusive nos Estados Unidos, já que a gente está falando também desses movimentos atuais aí, né? Nos Estados Unidos, uma política forte de segregação racial. Né? Como você pode perceber nos Estados Unidos, gente, o que está acontecendo hoje é fruto de uma sociedade escravista, né? Moderna escravista, de uma sociedade que carrega, né, estigmas ligados a essa escravidão até os dias atuais. Então, esse pós-Segunda Guerra Mundial,
ele vinha, né, lutar, inclusive, com resquícios contra essa determinação daquilo que acontecia durante antes da Segunda Guerra, né? Então, o pós-Segunda Guerra Mundial, ele não vai ter esses movimentos ligados, por exemplo, à relação dos direitos trabalhistas. Também vão continuar existindo, mas esses movimentos, né, como o sindicalismo, como o movimento ligado à relação dos direitos, eles já se consolidam, né? Eles já se colocam enquanto movimentos sociais estabelecidos. E no pós-Segunda Guerra Mundial, né, começam a surgir novos movimentos sociais. De que forma, pessoal? Aí eu vou colocar aqui algumas características, que seria, né, a conquista de direitos sociais. Lembrando que é uma nova fase dessa relação de direitos, né? O direito, como eu falei, direito político já tinha sido garantido com a Revolução Francesa. O direito social não, o direito político, me fugiu o outro direito, pessoal. O direito civil tinha sido garantido com a Revolução Francesa. O direito político no século XIX, com o contexto, né, da ampliação do liberalismo. E agora o direito social seria o foco justamente aqui no século XX. Então, esses direitos sociais, né, a conquista desses direitos sociais, eles vão ser a grande questão, a grande luta desses novos movimentos. Né? Não só isso, mas também vão buscar o quê? A eliminação, tá, de todas as formas de injustiça e violência, né, que caracterizavam a sociedade do século XX. Né? O que seria uma injustiça aqui? Né? Por exemplo, as leis segregacionistas nos Estados Unidos, que vai até a década de 60, eram consideradas enquanto uma injustiça social. Vai haver justamente essa motivação, né, para lutar contra. A relação, por exemplo, existia no Brasil, por exemplo, na década de 40, pessoal, existia uma lei no Brasil, uma lei que escrevia assim, a mulher, não era mulher direita, mas era a mulher de boa índole, né? A mulher honesta, a mulher honesta. Esse conceito vigorou no Brasil até o ano de 2001, 2002, se não me engano. O que qual a noção de mulher honesta? Poxa, significa, é um termo tão agressivo, né, a essa discussão, a esse debate, que vejam, há uma violência, seja ela, vou até colocar aqui uma coisa que a gente já viu lá do Bourdieu, né, que o nosso amigo Brian gosta muito de falar sobre isso. A violência era simbólica. O que seria uma violência simbólica, né? Seria não só agressão física, mas uma agressão também ligada, né, a uma questão estrutural, uma questão silenciosa dessa agressão. Sendo assim, esses movimentos no pós-Segunda Guerra, eles também se caracterizam, né, por criticar o modo de vida, tá, e aspectos culturais, né, como, por exemplo, o racismo, certo? A homofobia. Mas é cultural, né, fazer esse tipo de piada, né, sobre negros, sobre homossexuais, no sentido geral, sobre situações específicas, né? Então, isso começou a haver uma forte crítica a esses movimentos, justamente a partir da década de 60 e década de 70. Tá? Começou a se lutar contra essas formas de, né, compreensão dentro da sociedade. E aí, moçada, eu vou só pensar aqui com vocês, vou apagar, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar isso aqui, salvei, e aí a gente vai continuar aqui, mas eu vou... Quem não salvou, quem não está conseguindo escrever com o tempo, dá um print na tela,
tá? Depois escreve, porque a gente vai ter que discutir mais coisas aí, tá? Vamos lá, vou apagar isso aqui, e daí eu vou começar a falar sobre situações específicas, tá? Então, esses movimentos sociais ganham uma característica mais cultural, né? Mais ligada a práticas, né? Cotidianas, não mais ligadas a questões gerais, né? Lembrando, como eu falei, lá atrás, lá do século XVIII, século XIX, havia uma percepção mais geral dessa luta, né? Se a gente for pensar, aí o marxismo ele servia muito para explicar aquilo, né? Existia um grupo social estabelecido, né, que seriam os burgueses que conseguiram o poder no século XVIII e aqueles que não conseguiam nada. Então, começou a existir esses movimentos sociais na Inglaterra, na França, no Brasil, né? E ali o motor, digamos, para tudo isso acontecer era o movimento liberal. E também, obviamente, o marxismo também entrava, né? Essa situação. Para fazer duas considerações. Primeiro, ele é super importante para nós, né? Porque se não são esses movimentos sociais do século XVIII, século XIX, provavelmente, pessoal, nós não estaríamos no que chegamos hoje, né? As pessoas não abririam os olhos para as transformações que estão acontecendo hoje. Então, isso é um cenário de grande importância a se considerar. Por um outro lado, isso também se espalhou, né, em várias relações, por exemplo, na América, né, esse pensamento chegou na independência do continente latino-americano, em século XVIII, século XIX, estou comentando com vocês. Porém, para se estruturar esses movimentos sociais, ele não é do dia para a noite, tá? Ele não vai acontecer assim, em 10 anos ele se estrutura. Não, ele demora em torno de 50 a 100 anos ele vai acontecer. Talvez os movimentos sociais contemporâneos, né, isso é uma coisa nova que está acontecendo na sociedade. Gente, é ciência social, né? Se a gente for fazer um comparativo, deixa eu mudar aqui uma coisa. Se a gente for fazer um comparativo, entre a Covid-19, né, a biologia, eles ainda estão estudando qual é a reação aí qual será o efeito, né, dessa pandemia. Mesma coisa eu digo para vocês. Os movimentos sociais contemporâneos, há uma grande dificuldade também, né, da sociologia ainda entender quais seriam as suas determinações. Um exemplo, o movimento social conhecido como Primavera Árabe, que aconteceu em 2011, ele não surtiu o efeito esperado de ampliar a democracia no Egito, na Tunísia, entre outras regiões. Aquele movimento social, na verdade, ele causou um profundo vácuo de poder naquelas regiões, né? E que hoje não se tem democracias estabelecidas nessas regiões, né? E que o resultado que a gente viu aí depois de 9 anos, né, talvez seja o surgimento de novas ditaduras, né? No Egito isso está acontecendo. 2013, vamos pensar em 2013 no Brasil. Uma reflexão bem rápida, assim, né, para a gente está estudando aqui agora. Quais foram os resultados de 2013? Quais foram? Dos movimentos sociais de 2013? Alguém sabe dizer alguma coisa? Pior que não. Pior que não. Vocês lembram dos movimentos de 2013 ou nem? Não. Não lembro, não lembro. Era por 20 centavos, daí tinha aquela relação de moralização política. Daí, em 2014, surgiu a Lava Jato, né? Porque antes o que vigorava é que ela fala, né? O bandido, ele rouba, mas faz, né? Tipo Maluf. Né? Não sei se vocês sabem que é o Paulo Maluf. Nossa, me sinto muito velho quando converso com vocês, cara. O Paulo Maluf era assim, né? O cara roubou zilhões lá em São Paulo, mas fazia
fazia o que o povo queria, vamos dizer assim, né? E aí a Lava Jato trouxe um novo aspecto, dizendo assim, não, ele é tem que ser um político honesto, né? Tem que ser um político que não rouba. E aí você vê o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Então, existe uma teoria no Brasil dizendo assim, ó, ele tem que ser... né? Eu vejo muita gente falando isso hoje vamos falar, esclarecer quem, né? Do nosso presidente da República. Olha, ele não é ladrão. Ele pode ser qualquer outra coisa, né? Ele pode ser homofóbico, ele pode ser besteirento, ele não tem postura para liderar o país. Não sou eu que estou falando, né? Estou falando o que a gente lê por aí. Mas ele não rouba, né? Pelo menos não tem nenhuma denúncia contra ele ligada a isso. Né? Enfim, certo? E aí surge esse vácuo, né? Essa relação, né? Vejam, o movimento ele começa a ter esse cenário, mas depois ele passa a refletir acerca das suas ações. Começa a pensar, peraí, né? Opa, o que causou tudo isso? Será que era isso mesmo nossos objetivos? E aí rever a sua questão. Como os movimentos hoje eles são muito... eles têm uma característica, né, de amplitude cada vez maior, então talvez o resultado não seja, né, como esperado, né? Ele seja muito mais breve, pouco duradouro aqui dentro dessa estrutura. Mas, enfim, tá? Vamos continuar aí com a aula. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui algumas características gerais agora para a gente pensar. A gente já falou um pouquinho do que eles são, né? E a partir de agora eu vou tentar falar um pouquinho mais especificamente das suas características. Então, a primeira característica, eu acho que eu já comentei anteriormente, é que ele atinge o modo de como as pessoas levam essa vida, e também, é claro, as práticas ligadas à cultura, né? O racismo, como eu falei, a homofobia, o machismo estrutural, enfim, outras questões. Mas esses movimentos sociais no pós-guerra, além disso, eles passaram ao quê, gente? Eles passaram a ser mais globalizados, né? Se a gente for pegar, né, gente, o que acontece após a Segunda Guerra Mundial? Um grande desenvolvimento tecnológico, principalmente no Ocidente. Então, esses movimentos sociais passaram a ser mais globalizados, passaram a atingir um número maior de pessoas. E, claro, você tem essa noção agora com esse caso do George Floyd lá nos Estados Unidos. Tem movimentos, né? Se questiona o racismo no mundo inteiro. Se questiona na França, se questiona no Brasil, se questiona na Inglaterra, enfim. Né? Então, isso é um caráter que acompanha os movimentos, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a sua globalização. Tá? Uma outra característica aqui bem importante seriam, né, que eles não mais reúnem um grupo, uma classe socioeconômica contra uma outra classe socioeconômica, como acontecia antes da Segunda Guerra Mundial. Então lá você tinha os trabalhadores lutando contra os donos das fábricas, e muitas vezes os mais ricos não se importando com isso. Então aqui, gente, eles vão reunir diferentes grupos sociais em torno disso, pegando uma análise, né, se a gente for pensar, econômica. Então você vai ter, né, eu estava acompanhando outros manifestos, né? O cara que fez o filme do Star Wars, ele estava lá discursando para aquela comunidade negra. Veja, uma pessoa que talvez, individualmente falando, ele conquistou, né, um papel no cinema. Se eu for fazer uma relação aqui, gente, ele não tem... provavelmente ele não tem dificuldade econômica, como a maioria dos jovens que estão ali, né? Lógico, talvez eu esteja falando isso de um achismo, mas se você pensa um ator, né, de cinema, talvez ele tenha um salário muito melhor do que os outros negros que estão ali. Então, não tem mais a ver com questão financeira, mas tem a ver com o que, gente? Né? Com a relação cultural.
de uma outra ordem que se motiva isso. Não é mais puramente econômica, mas sim de uma ordem, então eu vou colocar aqui para vocês, gente, para retomar cultura e modo de vida, tá? Que atinge todas as classes sociais. E aí, obviamente, a gente vai estar falando, né, de outras relações, né, como eu já falei, não só, né, do racismo, mas tudo isso que abrange esse aspecto ligado à cultura. Esses novos movimentos, portanto, lutam contra a injustiça social, tá? E a violência, tá? Inclusive a violência do Estado. Se a gente for colocar isso lá, né? Isso é muito, muito presente nessas manifestações que estão acontecendo agora nesses dias. Lutar contra a injustiça social que está sendo colocada ali, né? Uma sociedade que tem essa segregação, essa separação, brancos e negros, e a relação com a violência. E é um tema, moçada, que a gente conversou lá atrás, lá no segundo ano, que teve aula comigo, quando a gente falava sobre racismo de marca e racismo de origem. O racismo nos Estados Unidos é bem diferente de um racismo que existe no Brasil. Lá é um racismo de origem, né? Como eu estava lendo também ontem uma questão que dizia assim, nos Estados Unidos, o negro é negro. Né? Minha mãe é negra, meu pai é negro e eu sou negro. O que eu sou no Brasil? No Brasil, se eu falar que eu sou negro, muita gente fala que eu não sou negro. Né? Porque aqui o racismo é de uma forma diferente, o racismo velado, é um racismo escamoteado. Mas vejam que há também uma relação do racismo, que tem que levar à consideração os aspectos históricos como um todo. Mas lá existe essa relação, né, da violência, lutando contra a violência, principalmente do Estado. Né? Eu vou colocar aqui, gente, ó, que a luta dessa galera aqui é contra as instituições, né, sociais que caracterizam a formação da sociedade ocidental. Como, por exemplo, quem? Né? Principalmente o Estado, a gente já falou isso com vocês, mas também pode ser considerada a família também, né? Se você analisar bem, existia um modelo ideal de família até o século, até o início, até hoje, né, moçada? Eu ia falar até o final do século XX, mas até hoje existe um modelo ideal de família. Que é pai, mãe e filhos. Hoje em dia existem outras formas e que sofrem sanções também, né, em alguns grupos sociais. Ela pode não sofrer uma sanção legal, né? Mas ela sofre uma sanção moral, digamos assim, né? Uma sanção, uma violência simbólica de fato. Né? Por exemplo, se você chega... Eu já trabalhei em algumas escolas, não é uma integração, só lembrando, nem os colégios que eu trabalho hoje, para que vocês não achem que isso acontece até hoje, mas em alguns locais assim que quando sabiam que era um casal homossexual, tinha um filho lá, nossa, né, virava um evento na escola, coisa que não precisava, né? Até a gente ficava assim, tipo assim, né? Por que tanta coisa assim, né? Ou, afinal de contas, não precisava até ter uma comoção por causa disso. No caso de pais ter que tirar filhos de escola, enfim. Continuando, pessoal. Eu vou colocar aqui mais uma nova relação para a gente poder aí continuar essa discussão. Tá vendo? Vou pegar aqui uma nova cor para que não fique só numa relação. Bom, entendido isso, né? Eles são mais globalizados, eles atingem o mundo todo. Isso tem a ver com as redes sociais, tem a ver com os canais de informação, reúne diferentes grupos sociais, luta contra injustiças sociais, gente. E aí, né, além dessas características, a gente vai ter uma grande, né, noção de que esses movimentos eles passaram a ser mais pacifistas, né, não belicistas. Porque o movimento dos trabalhadores lá da Revolução Industrial, da primeira Revolução e da segunda Revolução Industrial, eles eram movimentos extremamente violentos. Né? O Estado é violento comigo, né?
o trabalhador ele passava a pegar, né, fazer piquete, pau na rua e tal, pedra e um monte de coisa. O que acontece, gente? Alguns desses movimentos pacifistas, ou melhor, né, esses movimentos novos, né, da década de 50 e 60, eles passaram a ter, né, como característica o não uso de armas, mas sim tomar as ruas. Né? Tomar as ruas. E claro que ele vai acontecer a violência, mas ela é ilegal, né, perante o Estado. Eu vou colocar aqui deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês. Vou colocar aqui para vocês. Eu estava lendo aqui um artigo lá do Direito que ele fala sobre isso aqui, ó, tá? Então, veja, hoje, para você entender como é que é o funcionamento desses movimentos, tá? Então, segundo o artigo 5º da nossa Constituição Federal de 88, inciso 16 e 17, diz o seguinte: todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente da autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Lembro que aconteceu em São Paulo no domingo, né? Um grupo de apoiadores do presidente contra outro grupo que se dizia democrático. Eu estou falando que se dizia porque para não ficar aquela coisa assim de tem gente que fala que eles são antidemocráticos, outros que falam que eles são democráticos, enfim. Então eles se auto-intitularam democráticos, uma frente democrática. E aí tem ali no artigo 17, né? Inciso 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedado é a ele um caráter paramilitar. O que é um caráter paramilitar, gente? É basicamente formar uma pequena milícia, né? Coisa que alguns dizem que também, né? Existe o decano do STF que diz que aqui existe um movimento lá em Brasília que é paramilitar, né? Que se dizem os 300 de Brasília. Mas né, isso cada um vai dizer aquilo que é ou que não quer ser. Então, bom, para a gente continuar, né, é importante considerar que esses movimentos pacifistas, né, da atualidade, ou seja, eles não pregam, né, a revolução, né, eles não pregam a mudança drástica nem violenta. Então, eles vão pregar o quê? A desobediência civil, tá? Eu vou colocar aqui para vocês as manifestações públicas, né? Esses atos, né? Essas manifestações aí, portanto. Exemplos desses movimentos, né, gente? A gente vai encontrar, eu vou colocar alguns exemplos. O movimento negro, certo? Tá nos Estados Unidos, que seria por um negro extremamente importante, né? Uma pessoa, um líder da questão negra extremamente importante, conhecido como Martin Luther King, né? Martin Luther King é um desses líderes desses movimentos pacifistas. A Rosa Parks também está colocada ali, né, gente? A relação também com os jogadores negros nas Olimpíadas de 68, que não, né, não fizeram, né, o gesto de referência à bandeira, ligado a um país racista. Vamos colocar aqui para vocês também, né, gente, o chamado movimento hippie nos Estados Unidos. Tá? O outro movimento aqui que eu colocarei para vocês é o Mahatma Gandhi, né, que é a desobediência civil, manifestações pacíficas. Eu vou colocar mais um item aqui do lado de desobediência civil, porque o Gandhi ele fala de boicote. Tá? O boicote também seria uma questão bem importante entre essa relação desses movimentos pacifistas. Né? Boicotar empresas, boicotar pessoas também, por que não? Que não concordam com ou melhor, que estão desajustados, né, às novas exigências daquele período. Né? Então, vai unir diferentes atores sociais, como eu já falei para vocês,
e algumas relações aí, portanto, também a esses movimentos, a discriminação, né, sexual, igualdade de gênero, a livre exercício da sexualidade, inclusive a relação, né, do movimento, eu não coloquei aqui para vocês, né, mas eu vou colocar aqui também, né, o movimento feminista, tá, que ele vai se estruturar aí muito bem a partir da década de 60, década de 70. Bom, para a gente ir fechando a aula de hoje, página 13 e página 14, eu gostaria só de destacar alguns pontos ali com vocês. E na próxima semana a gente fala dos movimentos sociais do pós-guerra no Brasil, né? E movimentos na atualidade, como que isso está sendo encarado. Pessoal, a sociologia hoje tem uma certa dificuldade, como eu já falei, comentei com vocês no começo da aula, de pensar esses movimentos sociais, né? Porque até então, os movimentos sociais tradicionais, né, havia uma relação de tradicionalismo muito forte, né? E a tendência social seria ou o marxismo ou escolas como de Chicago, então entendendo que esses movimentos sociais coletivos traziam a desordem, traziam na verdade, uma violência e não uma reflexão. Perante esses fatos, desses novos movimentos se tornarem pacíficos, né, e reivindicar questões culturais e não relações de trabalho, a sociologia, né, vamos colocar aqui para vocês, teve que surgir, né, teve que, né, adaptar-se à nova realidade desses movimentos, aonde passaram a surgir novas teorias, né, como Castells, como Bourdieu, como Anthony Giddens, né, que passaram a surgir, né, de uma sociedade, emergir de uma sociedade pós-industrial, certo? E aí, claro, obviamente, tentando compreender, né, essa nova realidade, né, esses novos estilos de vida que passavam a fazer parte dessa relação. E aí, para fechar, gente, a aula, eu gostaria que vocês abrissem na página 14. Eu acho bem legal da gente, né, encerrar com o último parágrafo antes do faz sentido ali, né? Onde ele fala do Jürgen Habermas, né, que é um dos principais, né, pensadores aí, sociólogos da contemporaneidade. Onde ele diz o seguinte: como foi feita uma pressão no Estado, né, onde o Estado deveria regulamentar a vida das pessoas, passou a exigir uma burocracia cada vez maior, inclusive a normatização da vida privada, as pessoas no novo século XX, né, não no século XXI, mas no século XX, deveriam configurar, né, segundo ele, uma forma de resistência à colonização por meio de processo de padronização e racionalização. Então, hoje, né, o que a gente vê é isso. Há uma luta contra esse processo de padronização, contra esse processo de racionalização excessiva perante a nossa realidade social. Pessoal, falta menos de um minuto, eu vou me despedindo aqui de vocês, né? Eu espero que todos vocês fiquem bem. Essa aula depois eu vou disponibilizar a todos. Tchau, galera, um abraço. Tchau, professor. Tchau, Cristiano. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. professor. Obrigada. Até. Ah.